Esse é o terceiro episódio da série do Projeto Memória, desenvolvido pelo Centro Histórico desde 1997. O objetivo desse projeto é resguardar a memória mackenzista a partir de depoimentos orais de colaboradores, professores e antigos alunos. No episódio de hoje, dessa série de resgate, trouxemos o depoimento da Beatriz Kerr, antiga aluna do Mackenzie formada em psicologia. Neste depoimento que ela nos deu em 2005, ela conta como a sua história está entrelaçada com a história do Mackenzie. Aqui foi onde ela morou, onde ela estudou, onde ela participou de competições, onde ela cresceu e inclusive casou-se. O nosso objetivo é mostrar como cada uma dessas pessoas que passaram pelo Mackenzie ao longo desses 150 anos fazem parte dessa história. Enquanto estamos coletando depoimentos de outras personagens importantes para a história brasileira, vocês terão a oportunidade de assistir alguma dessas emblemáticas entrevistas que possuímos em nosso acervo, que foram recuperadas e editadas. O Centro Histórico está de portas abertas para atender os pesquisadores que queiram saber mais sobre a nossa memória. Basta entrar em contato conosco a partir do e-mail memoria@mackenzie.br e também seguir-nos em nossas redes sociais a partir do @chcmackenzie e acompanhar todas as nossas atividades. Sou Beatriz Kerr Anders Couve de Murville, sou psicóloga, casada, tenho 3 filhas, 7 netos, sou mackenzista, porque uma vez mackenzista, sempre mackenzista. Morei dentro do Mackenzie muitos anos, me casei dentro do Mackenzie. Meu coração está sempre ligado com o Mackenzie e vivi muito tempo aqui com os meus pais, que se dedicaram realmente ao ensino a vida inteira. E dessa forma a gente cresceu dentro de uma escola. Eu nasci dentro de uma escola e me casei dentro de uma escola. Esqueci uma parte importante da minha vida, porque eu nasci em Birigui. Ele foi para Birigui, onde eu nasci. E lá ele novamente fundou um colégio. Ele estava se tornando um especialista em fundar colégios. Papai Alfredo Anders, ele veio estudar no Mackenzie, fazer curso de contabilidade e economia, era ciências atuariais naquela época. E veio como vigilante, como monitor. Como não havia lugar para monitor, ele foi ser vigilante, na realidade um guarda noturno. E durante um ano, eu acho que ele foi vigilante, estudando no Mackenzie. Ele se formou em contabilidade, se tornou um professor e foi mandado pelo Mackenzie para fundar o colégio Mackenzie de Poços de Caldas. O Mackenzie tinha um colégio em Poços de Caldas, foi fundado por Alfredo Anders, o papai. E lá a mamãe foi mandada como professora, lecionava e fez o Jardim da Infância de Poços de Caldas. Aí papai foi fundar o ginásio de Paraguaçu. Fundou desde a construção, desde a terraplanagem, tudo foi feito e organizado por ele. Ele levou uma equipe, ele montou todo o Colégio Paraguaçu, que está lá até hoje, é um belíssimo colégio. Quando o papai saiu de Paraguaçu, ele veio para São Paulo a convite de uma firma, foi a Johnson & Johnson, que o convidou para dirigir a parte contábil da firma. E papai veio para cá, trabalhou primeiro no Cunha Campos, que era uma firma, e depois um pouco na Johnson & Johnson, mas nesse meio tempo ele trabalhou no Henry Rogers, que era uma firma inglesa, foi onde ele estava trabalhando quando o Mackenzie foi buscá-lo. Ele estava na gerência da firma, era uma de absoluta confiança, mas o chamado da área educacional para o papai foi muito maior, e ele veio para o Mackenzie para dirigir o internato. O Mackenzie estava atravessando uma fase muito difícil do ponto de vista internato e controle da juventude, questão de comportamento, tudo isso. Eram brigas diárias, lutas com soco inglês, com aquelas coisas todas. E Dr. Baker, que já estava na presidência, disse, professor Anders, você pode ficar só você e a sua família e nós estaremos felizes. Começaremos tudo de novo. Então o papai foi mudando pouco a pouco, tentando domar as feras,
mudar o regime, porque a questão alimentar era muito triste. O internato masculino ficava na Rua Piauí 100, que é hoje, eu acho, colegial. E com isso, ele foi pouco a pouco, estabeleceu, por exemplo, uma coisa que foi, muitas pessoas se chocaram: nós vamos comer a comida dos internos. Então ele disse: bom, mas como? Que comida? Tem que ser boa para nós. Então, é isso que nós vamos comer. Então a comida vinha, subia todo dia da cozinha do internato para nós e começou a ser deliciosa, porque tínhamos manjares, pudim, sobremesas gostosas e as saladas excelentes e carne muito boa. Então, desde o café da manhã, em vez de ter só um café com pingo de leite, era Nescau, era geleia, era queijo. E a alimentação do Mackenzie passou a ser excelente, com um gasto menor, porque tinha sido controlado. Então, o internato começou a dar lucro de novo. E começaram a entrar novos internos. Havia internos do Pará, do Mato Grosso. Eu lembro que havia internos do Mato Grosso. Esse do Mato Grosso, acho que o pai era fazendeiro, alguma coisa assim. E naquela época as distâncias eram gigantescas, não tinha muito transporte. O menino ficava o ano inteiro no internato, era uma judiação. Justamente pelo fato de mamãe ter sempre vivido em colégio, que a vida delas era em colégio, tanto em Paraguaçu quanto em Birigui, tudo isso, nós tínhamos o hábito de viver no meio de alunos, né? E no início foi meio cauteloso, mas havia sempre uma reserva, eram os internos e era a família do diretor. A convivência se fazia, né? E mamãe fazia festas, todo mês havia festa dos aniversariantes, então mamãe fazia um bolo enorme, levava para eles, para todos os internos, eram 100 e tantos internos. Então havia aquela entrada da Piauí 100, com aquele terraço comprido. A nossa casa ficava logo à esquerda, onde tinha uma sala de música, o escritório do papai, e a casa, que era muito confortável, muito gostosa, aquelas casas antigas, mas era ligada pelo terraço e o escritório do papai ao internato. E nossa entrada era também pela Rua Piauí 100. O meu jardim, como isso foi feito mais tarde, o meu jardim era o Mackenzie, era lá que eu fazia os meus joguinhos de bolinha de gude, mas eu era obrigada a perder, porque meu pai não admitia que eu trouxesse as bolinhas que eu ganhasse. Então eu ganhava e devolvia as bolinhas, porque eu não podia trazer, porque a gente jogava bolinha. E eu ganhava todas as bolinhas dos internos, para desespero deles. Então eu era obrigada depois a deixar as bolinhas com muita tristeza, que eu não podia trazer minhas bolinhas de volta. Mamãe era dona de casa, devia ser antes de tudo mãe dona de casa, mas ela era antes de tudo mãe dos internos, né? E ela não estava em casa às vezes. E acontecia de um menino se machucar ou passar mal, eles tocavam a campainha, os monitores, que eram muito mais velhos que eu, tocavam a campainha: Beatriz, como é que você vai resolver? Ele está passando mal. Eu digo: bom, daí? Eu tinha 12, 13 anos, né? Então eu ia lá: o que você tem? Dor de barriga, dor de cabeça, dor de dente? Bom, então eu ia lá na farmácia, procurava o remédio, medicava o menino e ele ia embora. Então acabava havendo um elo, né, entre a gente, porque antes não havia, né? Não havia nenhuma ligação entre o diretor e o internato. E papai trouxe essa forma de ser, de convívio maior de interno, né? O Mackenzie precisava angariar fundos para crescer mais. Ele estava meio sufocado já na área que ele estava. E eles lançaram uma campanha do MMM, Mackenzie Maior e Melhor. Era muito bonito, eram os M's vermelhos, né? E todos os alunos, os professores, enfim, todos os mackenzistas em geral, se envolveram nessa campanha. Então se faziam grupos pequenos que se reportavam a um grupo de chefes que reportavam à equipe final. E eu fazia parte, apesar de ainda, eu não estava nem no Mackenzie ainda.
Eu morava, mas eu estava acho que na 4ª série, ou talvez no 1º do secretariado, já aqui. E fazia parte da equipe de Dona Eunice de Castro, que era diretora do internato feminino. Então havia Dona Eunice, a filha dela, Florita, e mais 3 ou 4 moças. E eu era uma delas, a mais novinha delas, que fui assim meio no rabinho das outras, porque eram geralmente mais velhas. Nessa campanha, a gente saía à procura de ajuda de todos os ex-mackenzistas, todos, abordávamos todos. Nós tínhamos carnês que a pessoa preenchia e fazia pagamentos em várias vezes e deu uma ajuda consistente para o Mackenzie. O nosso grupo ganhou o prêmio de grupo que mais contribuição conseguiu. E o prêmio era uma viagem de 10 dias na Bahia, onde Dr. Baker tinha sido diretor do Colégio 2 de Julho. Então foi uma arrecadação muito grande, e que abrangeu a cidade toda. A cidade toda estava envolvida com a campanha. Havia reuniões no Hotel Esplanada, ali perto do Teatro Municipal, né? Jantares lá, e a gente ia tudo isso, porque eram reuniões enormes, precisava-se de uma sala muito grande. Houve no Clube Holmes também, que era na Paulista, uma reunião para isso, onde toda a equipe se reunia, né? Dirigida pelo Hortenblad, pelo Passarelli, tinha o Poças Leitão, tinha papai, toda essa gente que eram os vamos dizer, os mackenzistas ligados a essa campanha, né? Naquela época, os acontecimentos do Mackenzie envolviam muito a cidade toda. A cidade inteira ficava ligada com o MacMed. Falava-se no rádio, em tudo que é lugar, né? E a MacMed se passava, então, no Pacaembu, né? E era um acontecimento, como eu digo, da cidade, muito bonito, muito lindo, e Mackenzie geralmente ganhava todos os polo aquático, o polo aquático às vezes a medicina ganhava. Basquete só tinha para o Mackenzie, né? E assim eram os jogos, que eram todos realizados no Pacaembu. Eu tinha uma vida, íamos todos, eu não perdi um jogo. Em McNave era ou aqui ou no Rio, né? Quando era no Rio, bom, eu não participava. Aqui, várias McNaves eu participei, vinha o pessoal todo de lá, era muito bonito, todos eles fardados e aquela coisa toda. Havia os desfiles. McNave era Mackenzie e a Escola Naval do Rio, né, que vinha, o navio escola vinha, era o Cisne Branco, né, que vinha e ficava lá em Santos e eles subiam e se instalavam aqui em São Paulo e ficavam por aqui para a McNave, que também o Mackenzie geralmente ganhava, mas era muito bom. O Mackenzie sempre foi uma escola bastante moderna. Primeiro que era uma escola mista, já começa por aí, com todas as raças, cores, isso sempre teve. Todas as raças, religiões, tudo isso. E mista, sempre foi, né? E as escolas não eram tão mistas ainda, né? As grandes escolas. A grande escola é o quê? São Luís, né? E São Bento. E todos usavam, as meninas usavam aqueles calções enormes. O Santa Marcelina eram calções enormes, com umas saias por cima. E manga comprida, fazendo ginástica com aquilo, era um absurdo. Nós morríamos de rir. E a camiseta é como camiseta de hoje, não se usava aquilo. Era a camiseta fechadinha polo, com o M do Mackenzie, manguinha curta, golinha, e que ninguém usava aquilo. E a saia era uma saia reta, branca, aquela saia de fustão branca, que para a época era curta, era no joelho, um pouco mais abaixo, mas o pessoal usava no meio da canela. Então, tudo era um pouco diferente no Mackenzie. E eles caçoavam, brincavam, as mackenzistas e tudo, e chamavam atenção, porque eram muito diferentes dos uniformes, dos outros uniformes. Acredito que um fator primordial é a evolução
o tamanho, o gigantismo da cidade, das pessoas, da vida, né, das coisas que aconteceram. Mas eu acho que é principalmente que naquela época o Mackenzie tinha uma posição de liderança intelectual, cultural, moral. As pessoas, quando você dizia eu sou do Mackenzie, havia um olhar de respeito que aparecia. Era impressionante. Hoje eu comparo, realmente era muito especial. As pessoas encaravam o Mackenzie como um ponto de referência, de seriedade, de avanço, era moderno, era uma coisa que caminhava para frente, que não segurava as pessoas, que tinha um desenvolvimento previsto, seriedade extrema, responsabilidade no trabalho, nível de escola, era um nível muito alto. Meu irmão ele entrou para o Mackenzie, ele estudou no Mackenzie, ele entrou para a engenharia com 17 anos. Ele era uma pessoa muito especial, com muitos interesses, e chegou a presidente da Rede Ferroviária Federal. O nome dele? Carlos Roberto Queranders. Da rede, depois começou na Santos Jundiaí, e da Santos Jundiaí ele foi emprestado para a Rede Ferroviária Federal. E lá ficou a vida inteira. Houve uma greve assim, famosa, que naquela época ficou nos anais da história do Mackenzie. Os alunos das faculdades, principalmente engenharia e arquitetura, se instalaram no prédio da reitoria e da engenharia, que hoje é o prédio do Museu Histórico, né, do Mackenzie. E papai foi chamado, vem cá, pelo amor de Deus, ver se consegue fazer alguma coisa que nós abdicamos. Agora só a polícia. Papai disse, de jeito nenhum, não vão chamar a polícia dentro do Mackenzie. Eu estou indo para aí. E papai foi. Papai chegou, subiu naquele estrado, que tinha aqueles estrados do professor, todos os professores lamentavelmente ensopados de tomate, e papai disse, olha, eu estou aqui, eu não quero mais um tomate, um ovo. Eu estou falando com pessoas que eu sei que são pessoas educadíssimas, corretas, interessadas, e que deve ter um motivo muito sério para estar aqui. E nós queremos saber qual é esse motivo, mas eu confio em vocês, eu exijo, e quando o papai falava exijo, aquilo vinha lá de dentro, eu exijo um silêncio total, eu vou passar um papel, vocês vão colocar o nome de 20 alunos, ou 15 alunos, que vão representar vocês, e vocês arrumem as suas coisas, catem tudo e saiam imediatamente do Mackenzie. Eles se sentaram no chão, ficaram no zum, 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 zum. O papai disse, eu estou esperando. Ficou aquele silêncio total, os professores de boca aberta. E fizeram uma lista e disseram, o professor Anders vai então presidir essa comissão. E resolveu-se o problema de uma greve que durou uma semana e com sala que teve que pintar. Papai disse, vocês vão limpar tudo isso. Tudo isso. Vocês fizeram, esta escola é de vocês e vocês vão cuidar. E cuidaram tudo, tiraram tudo. Aí, quando o Mackenzie não era uma universidade, que tinha 4 faculdades só, tinha 3, precisava mais 2. Então, foi fundada a Faculdade de Ciências Econômicas e a Faculdade de Direito. E precisaria fundar a faculdade, né? Precisaria toda papelada, era difícil. E havia uma certa impedimento nos meios públicos, porque o Mackenzie já tinha, como eu disse, um certo poder social em São Paulo. E seria a primeira escola evangélica, né? Universidade evangélica, seria a primeira, né? E seria uma das primeiras de tudo. E São Bento não era universidade, São Luís não era universidade.
Então havia uma certa má vontade querendo empurrar isso para mais tarde, impedir que o Mackenzie fizesse. Mas o papai tinha um contato fácil com o MEC, talvez pela rigidez dele, pela dedicação, por ter formado muitos colégios do nada, tanto em Birigui, quanto em Paraguaçu, quanto em Poços de Caldas. E eu lembro do dia que ele voltou com um ofício na mão, chegou em casa muito tarde, vindo do Rio de Janeiro, sei lá de onde que ele estava chegando. Somos uma universidade, porque ele tinha conseguido o registro de Universidade Mackenzie e tinha formado as Ciências Econômicas e a Faculdade de Direito. A primeira pauta da Faculdade de Direito não é de um advogado, não é do Heitor, é do papai, Alfredo Andes. Eu acho que muito da minha postura, da postura dos meus irmãos, lógico, a educação familiar pesa muito, mas esse convívio com muita gente, esse convívio sabendo respeitar os outros. Papai muito bravo, ele respeitava as pessoas, ele ouvia as pessoas, ele exigia que as pessoas falassem com ele dos problemas e das coisas antes de dar as punições. Então eu acho que o Mackenzie representa, espero ainda, tudo isso. Uma abertura para o mundo muito grande, mas com um respeito maior ainda pela individualidade de cada um, pela luta de cada um e para a educação no geral, eu acho. Muito importante que esses preceitos sejam guardados, porque eu acho que na vida de hoje, onde o valor da qualidade humana, a qualidade do ser humano, né, não está sendo sempre tão valorizada, eu acho que esses preceitos devem ser mantidos dentro do Mackenzie o mais possível. Eu acho que isso une as pessoas, atrai as pessoas, né? E eu acho que seria bom que o Mackenzie mantivesse esse conceito que foi tão mackenzista durante tantos anos. O respeito pelos outros, dar oportunidades. Então, acho que tudo isso o Mackenzie criava nas pessoas, né? As oportunidades, né? A ousadia, a segurança, né? Ter condições de, né? Eu acho que isso é muito Mackenzie.